Ela está perguntando aqui pra gente qual a melhor maneira de combinar as cores no momento de fazer os encartes. Eu conheci uma moça que ela era pintora, fazia quadros, coisas assim. E ela me deu um exemplo muito legal. Ela falou, eu não lembro o que a gente estava conversando especificamente. Ela falou: sabe qual que é a melhor forma que eu procuro encontrar se cores combinam? Olhando para a natureza. Né? Foi uma dica que eu achei interessante. Então, por exemplo, ver o céu, por exemplo, você vê azul e vê branco. São cores que combinam. Quando tá ali anoitecendo, ao amanhecer, aqueles tons de laranja, vermelho e amarelo, são cores que combinam. Na flor, às vezes você vê flores, é difícil você ver, por exemplo, numa mesma planta, cores absurdamente que não tem nada a ver em relação uma com a outra. Ou na água, ou nos animais, geralmente essas cores que estão ali, então você quer ter uma ideia de cor que combina, a própria natureza te dá algumas dicas, né? É incrível até ver essa perfeição ali da criação, né? Como as cores combinam. Agora, é claro, também existem outras formas, você não tem que sair caçando peixe que tem a cor do seu logo para descobrir isso. Eu só aproveitei para dar uma filosofada, sempre quis compartilhar isso. Mas você pode clicar lá no Google e você coloca a cor que é do seu logo e procurar paletas de cores que combinam. Pode literalmente escrever isso, tá? Que o Google vai entender, ele vai te ajudar. Uma coisa importante, dando uma dica um pouquinho até mais prática, sempre toma cuidado dessas cores contrastarem. Você tem dois pontos. As cores elas têm que combinar, mas elas não precisam necessariamente ser muito próximas. Por exemplo, você tem um logo branco. Você colocar num fundo de cores claras, ele vai ficar apagado, ele vai ficar escondido. Ou você tem um logo de cor escura, por exemplo, um azul marinho escuro. E você vai fazer do hortifruti todo um fundo verde escuro. O que acontece? Esse logo vai ficar escondido. Então sempre tem questão de tons de cor, né? Então se as informações que você está colocando estão em cores escuras, você tem que colocar o fundo com cores claras, ou vice-versa. O produto que você vai divulgar, ou você coloca ele dentro de uma caixinha para ele dar uma destacada maior, né? Às vezes para ele ficar. Hoje a gente tem alguns modelos que tem, né? Algumas caixas que aparecem nos produtos que destacam aqueles produtos. Então dá uma diferenciada. O logo, a mesma coisa. Você pode pôr uma borda também, né? Então, por exemplo, a cor. Às vezes você não tem exatamente, sei lá, o fundo que você escolheu, ele é um pouco. Tenta pôr sempre um fundo meio simples, né? A gente tende a querer colocar um fundo muito complicado, cheio de desenho, cheio de detalhe. É legal para um folheto de rave, uma propaganda de balada, não para uma propaganda de mercado, onde você quer que fique muito clara a informação. Agora, dependendo, você viu alguns que eu mostrei aqui, né? São fundos simples, né? Então, por exemplo, um que eu estava mostrando ali, que é de uma das empresas que chama Conzen, né? Eles usam muito verde e vermelho, são duas cores bem bonitas, se destacam. Mas, por exemplo, as letras, geralmente eles colocam uma borda branca, porque eles tendem a usar o fundo também com um verde meio escuro. Aí tem meio que uma gradinha, sabe? Tem aqueles pontilhados, isso chama rachura. Rachura com H, que é quando você tem aqueles traçadinhos assim, não sei explicar. Mas é tipo uns pontilhadinhos assim, eu acho bem bonito esses fundos com Ashura. Dá uma pesquisada, né? Coloca fundo com Ashura, com H-A-C-H-U-R-A. Então tem uns fundos bem legais, porque eles geralmente são simples, apesar de ele ter uma textura, dá uma textura para você pega uma coisa de uma cor só, mas ele dá uma certa textura. Fica legal para você usar de fundo. Fica a dica aí para vocês colocarem. Lá mesmo na nossa plataforma tem vários fundos que tem um pouquinho dessas, tem essas achuras assim, ou então um degradê que ele também não fica parecendo aquela cor chapada que parece que você fez no Paint. Tem aquele aquela chapada, um azulzão no fundo, um verde no fundo, amarelo. Às vezes aquele leve degradê que você coloca, então você escolher esses fundos com degradê, também ele deixa um pouquinho mais bonita a arte. E é uma coisa simples, mas que ele já dá uma beleza na arte. E ao mesmo tempo fica interessante para a divulgação dos seus produtos ali. Só que lembrando, sempre cores que vai destacar com relação à cor que você colocou o nome dos produtos, o preço, a etiqueta, o logo.
E por isso também você tem que pensar, e cuidado para não fazer um carnaval, tá? Por isso também não adianta querer colocar aquele fundo mega colorido, porque tem um lado, o fundo que tá o logo tá um azul, então você tem que pôr o logo branco. Aí o fundo que tá o produto tem um pedaço amarelo, aí você coloca o nome em preto, aí outro pedaço que tá vermelho, você tem que pôr o nome em branco, e aí cada coisa tá de uma cor, nossa, é uma bagunça, aí fica igual aqueles primeiros cartazes que eu mostrei. Fica parecendo uma bagunça, é até difícil de identificar o que é o que, porque cada coisa em cada lugar tá com uma cor diferente, parece que não tem identificação nenhuma, parece um verdadeiro carnaval baiano, que só é bom quando você tá lá celebrando o carnaval, mas numa arte, o carnaval baiano não é legal, né? Ele é bonito pra você estar ali vivenciando o momento, não pra você estar fazendo numa arte, né? E isso é interessante.